Olá, professora. Olá, colegas. Meu nome é Isabelle Almeida e hoje eu e minha equipe iremos fazer uma análise semântica do conto A Rua do Desafio, das colegas Alessandra e Romênia. A Rua do Desafio. 9 horas da manhã. O suor da minha testa escorre pelos meus olhos em forma de lágrima, desenhando uma espécie de prece. É a primeira vez que irei dar aula em uma escola de verdade. Digo, já havia dado aula antes em salas de aulas improvisadas de ONGs, abrigos, só com a vontade de transmitir algo, sem estrutura, sem preparo. Durante os anos que passei na faculdade, percorri por várias fases. Primeiro, a negação em relação a toda obrigatoriedade. Ali estava eu como um sujeito rebelado, o qual tinha como missão única e exclusivamente sentar naquele banco de universidade apenas fisicamente, mas não estar verdadeiramente presente, criar conteúdos paralelos que ninguém leria, a imaturidade juvenil. Tardou um pouco para que eu começasse a entender de fato a importância das metodologias, do processo pedagógico, das vírgulas, da gramática. À medida que me aproximo dos portões que me conduziram a uma nova vida cheia de percalços, jovens e desafios, meu corpo estremece. A convicção de que nunca estamos 100% preparados faz as minhas veias pulsarem e meu estômago revirar de ansiedade. Vejo-me através daqueles rostos famintos e sedentos. Poderei eu levar a eles alguma espécime de conforto através das palavras? Conseguirei ensiná-los a usar vírgulas quando um ponto final falar erroneamente mais alto? Ao adentrar a sala, sinto o impacto diante daqueles pequenos olhos, cheios de expectativas. Através deles, recordo que cada um de nós faz parte de uma história distinta, uma narração única e intransferível. E é exatamente essa realidade e suas diferentes dificuldades que perpassam o ensino. Tento me concentrar, tomar as rédeas do meu corpo e com minhas primeiras palavras a ansiedade começa a se esvair. Não demora para que surjam os primeiros questionamentos que me fazem tecer respostas como quem escreve suas primeiras palavras, um tanto desengonçadas, outro tanto receosas, até que todos, incluindo eu, estejamos imersos no verdadeiro objetivo do ensino, a troca. O tempo passou tão rápido quanto a lancha que atravessa o rio. Já há memórias suficientes para todas as bolhas de água que tento tocar com as pontas dos meus dedos. Muitos nomes e rostos já permeiam a minha mente. Particularmente, eu sempre me inclino a preferir aqueles que parecem nada quererem, desafios. Também me fascino por aqueles que conseguem, em meio a qualquer circunstância, se dedicar não só ao conforto literário, mas às possíveis amarguras da disciplina, suas regrinhas e suas provas. Ah, e o aluno meio termo? Seus mistérios. Aquele que caminha uma corda bamba entre a tentativa e a desistência. Nunca tão bom, nunca tão péssimo, a persistência. Não seria o ensino um grande cenário de uma escola literária? 2 anos se passaram, enquanto o vento frio toca a minha face, tento me lembrar, em vão, do calor amazônico. Já notaram que conseguimos recordar facilmente da sensação que o frio nos causa, mas quando estamos no frio, o calor se torna indecifrável? Pois bem, o calor muito me ensinou. O suor, aqueles meninos calorosos e contentes. Agora, com um novo projeto em mãos, continuo sendo apenas uma professora, ainda tentando aprender e entender um pouco sobre o ensino da língua portuguesa e da literatura em um universo complexo e nada pragmático. Mãe, eu sonhei que era professora. Tinha muitos alunos, uma lancha e no final eu ia morar em um país muito frio e distante. Minha mãe sorriu enquanto me ajudava a desembaraçar os cabelos para ir à escola. E eu continuava falando, tagarelando, cantarolando tudo o que eu havia vivido enquanto estava adormecida. É tão complicado ser criança. Os mais velhos parecem tão sábios e tão espertos. Tenho a leve impressão que os professores têm centenas de livros dentro de suas cabeças. Outro dia, minha professora de português pediu para que escrevêssemos sobre um receio. Todos nós começamos a questioná-la, pois não sabíamos o significado da palavra receio. Calmamente, ela abriu o Aurélio e leu. Ação ou efeito de recear. Sentimento de temor quando confrontado com algo de extremo perigo. Incerteza, acompanhada de certo medo a respeito dos resultados ou consequências de algo que aconteceu ou pode acontecer.
Apreensão, medo, temor. Tinha receio de perder o trem. Perder o trem. O que é trem? Pensei alto, enquanto a sala desabava em uma constrangedora gargalhada. É um ônibus que se move sobre os trilhos, sua tonta, disse um dos meus colegas enquanto batia uma das mãos na carteira para dar mais entonação à sua gozação. Eu tenho medo da chuva. A nossa casa sempre é tomada pela água em dias de chuva. O igarapé enche, aparecem ratos, disse uma colega, o que acabou silenciando de forma ensurdecedora a turma. Muito bem, eu tenho medo de não ter histórias ou de não poder ouvi-las. A chuva que alaga a casa da Joana, essa água deve trazer consigo sensações corporais além dos ratos. Frio, arrepio e o trem que não anda sobre trilhos. Quantos de vocês já atravessaram o rio? Medo do escuro, medo de tirar zero, reprovar? Comecem a escrever, meninos. No fim, veremos que dos medos vieram soluções sociais, geografia, psicologia, erros gramaticais, acertos. Ergui a mão para relatar o meu medo antes que eu começasse a escrever. Abri os olhos. É o meu primeiro dia como professora em uma escola de verdade. Bom, essa foi a leitura do texto. E analisando o conto semanticamente, podemos notar a presença de uma composicionalidade, pois explica a criatividade de a todo instante estarmos lendo uma construção de sentenças e podermos interpretar essas sentenças que nunca ouvimos antes. Conseguimos observar também a presença de alguns nexos semânticos, como condições de verdade, contradição, acarretamento e sinonímia. Olá, meu nome é Sabrina e eu irei dar continuidade à análise do conto A Rua do Desafio, da Alessandra e da Romênia. Então, o texto, por ele ser um conto, ele apresenta condições de verdade, que significa, que quer dizer quando uma sentença ela pode ou não ser verdadeira, ok? Ele é uma sentença indeterminada, porque ela recobre inúmeras situações. Lembrando que a indeterminação deve ser distinguida de vagueza, tá? Porque o fato de que muitas vezes ele não tem certeza se a sentença é verdadeira ou não em uma dada situação. Está presente no texto também a contradição, quando no trecho do texto diz assim, primeira sentença: é a primeira vez que irei dar aula em uma escola de verdade, e em seguida já havia dado aula antes em salas improvisadas de ONGs, abrigos, só com a vontade de transmitir algo, sem estrutura, sem preparo. Então, a segunda sentença, ela se opõe à primeira, elas estão se contradizendo, né? Enfim, foi isso. Muito obrigada. Olá a todos, meu nome é Lorane Logato e eu vou dar continuidade aqui na análise do conto. Bom, nós encontramos o acarretamento, que faz parte do estudo da semântica, e ele se encontra no conto com o trecho: os mais velhos parecem tão sábios e tão espertos. A sentença tão sábios, ela ratifica, ela acarreta a verdade da segunda sentença tão espertos. Além disso também, podemos identificar a sinonímia, que está aplicada no conto na parte. Faz parte de uma história distinta, uma narração única. História e narração, elas são sinônimas, elas são sinônimas uma da outra, são palavras que se completam. Ou também na parte, falando e tagarelando. As duas sentenças, elas se completam de forma verdadeira e elas têm as mesmas referências e o mesmo sentido. Lembrando também da denotação e da conotação, que também se encontra no texto com o trecho em forma de lágrima, desenhando uma espécie de prece. A forma conotativa, né? Desenhando uma espécie de prece, ela está dando um sentido figurado, né? Nessa frase. E eu termino aqui, finalizando esses aspectos que nós podemos expor aqui no vídeo, né? Para vocês,
que nós encontramos no conto A Rua do Desafio, de Alessandro Romênia.